Hoje vamos falar sobre os 10 maiores seres marinhos colossais. A Terra, sendo em sua maioria coberta por água, cerca de 2/3, naturalmente abriga alguns dos maiores animais do oceano. Então, sem mais delongas, vamos mergulhar no incrível mundo dos gigantes do oceano. Começando pelo número 10, temos o peixe-remo gigante. Um peixe único que é como uma estrela do rock do mar. Imagine isso, um peixe de 8 metros de comprimento, 199 quilos, com um corpo em forma de fita e uma impressionante dorsal vermelha o atravessando. Habita as profundezas marinhas de 200 a 1000 metros de profundidade, mas já foi avistado próximos às costas. E isso acabou inspirando alguns mitos, assim sendo conhecido no folclore japonês como o mensageiro do palácio do deus do mar, cuja aparição é presságio de tsunamis e terremotos. Mas não se preocupe, é apenas um mito. Esse gigante marinho se alimenta de pequenos crustáceos, peixes e lulas. Não se sabe ao certo quantos exemplares ainda existem, sendo raramente encontrados ao redor do mundo. De 2001 até o ano de 2022, foram avistados apenas 7 peixes-remo gigantes. Passando para o número 9, a orca. Também conhecida como baleia assassina, essas belezas em preto e branco nos impressionam não apenas por sua aparência, mas também com suas habilidades sociais. As orcas podem formar grupos com até 100 outras. Elas se alimentam de uma variedade de coisas, como peixes, moluscos, aves, tartarugas, focas, tubarões e animais de tamanho maior quando começam a caçar em grupo. As orcas podem medir até 10 metros de comprimento e pesar até 10 toneladas. É o segundo mamífero de maior área de distribuição geográfica, logo depois da humanidade. Encontram-se em todos os oceanos e na maior parte dos mares, como no Mar Mediterrâneo e no Mar da Arábia. Agora, vamos falar sobre o tubarão frade, no número 8. Também conhecido como tubarão peregrino, esse animal pode chegar até 12 metros de comprimento, sendo esse tubarão o segundo maior peixe conhecido. Apesar do seu tamanho, esta espécie tem o menor tamanho de cérebro em relação ao peso de qualquer outro tubarão. Eles passeiam perto das costas, desfrutando de águas frias e se alimentando de plâncton, zooplâncton e um pouco de peixe. O tubarão peregrino foi historicamente um peixe de grande relevância comercial, utilizado como fonte de alimento, principalmente na captura para a obtenção de barbatanas, além de ser empregado na produção de rações de animais e na extração de óleo de fígado. No entanto, a exploração excessiva dessa espécie levou a significativa diminuição das populações, chegando ao ponto de algumas desaparecerem completamente e outras demandarem de medidas de proteção. No número 7 temos o tubarão-baleia. O tubarão-baleia é a maior espécie de peixe existente conhecida, e o maior indivíduo confirmado tinha um comprimento de quase 19 metros. O tubarão-baleia é encontrado em algumas áreas abertas dos oceanos tropicais e raramente é encontrado em águas abaixo de 21 graus Celsius. Estudos estimaram que sua expectativa de vida é entre 80 e 130 anos. Ao contrário de muitos outros tubarões, as bocas dos tubarões-baleia estão localizadas na frente da cabeça e não na parte inferior. E já foi relatado um exemplar de 12 metros que tinha uma boca de 1,55 m de diâmetro. Sendo inofensivo aos humanos, ele se alimenta de plânctons, peixes, moluscos e lulas. Infelizmente, desde 2016, a lista vermelha das espécies ameaçadas da IUCN classificou o animal como ameaçado de extinção. O número 6 nos apresenta a lula colossal. É considerado o maior invertebrado em termos de massa do planeta que se tem conhecimento, podendo ultrapassar os 15 metros de comprimento. A lula colossal ostenta os olhos mais imponentes do reino animal, atingindo o tamanho de um prato. Apresenta 2 bicos enormes e afiados, bem como garras rotativas em formato de gancho, firmemente localizadas em seus tentáculos. Há poucas informações disponíveis sobre a existência desse ser. Ela compartilha o comportamento de caça com outras lulas e, nas profundezas do oceano, faz o uso da bioluminescência como uma estratégia de localizar a sua presa. Agora, vamos falar sobre a baleia cinzenta em número 5. Os seres em questão já foram apelidados de peixe do diabo, devido à sua resistência notável e à tendência de lutar quando são caçados. Elas podem atingir aproximadamente 15 metros de comprimento e pescar cerca de 35 toneladas, e sua dieta é composta por pequenos crustáceos, plâncton e moluscos. A baleia cinzenta tende a se alimentar próximo ao fundo do mar, agitando a água para levantar o material do leito marinho, onde pode filtrar seus alimentos. Sua distribuição atual está restrita ao Oceano Pacífico. Em número 4, temos a baleia cachalote. Os machos adultos apresentam em média 16 metros de comprimento, embora alguns possam alcançar impressionantes 20 metros, sendo a cabeça correspondente a 1/3 do comprimento total do animal, que tem o maior cérebro da Terra.
cerca de 5 vezes mais pesados do que o de um humano. As fêmeas e os machos jovens vivem juntos em grupos, mas quando adultos, os machos vivem vidas solitárias, fora da época de acasalamento, e as fêmeas cooperam para proteger e amamentar os seus filhos. Cuidam dos filhotes por cerca de uma década, e assim os cachalotes podem viver cerca de 70 anos ou mais. Com a capacidade para mergulhar a incríveis 2.250 metros, essa espécie é classificada como o terceiro mamífero mergulhador mais profundo. Avançando para o número 3, a baleia-fim. Também chamada de baleia comum, é o segundo maior animal existente depois da baleia azul, podendo atingir um comprimento de até 25,9 metros, embora haja relatos de espécimes com até 27 metros. Encontrada em todos os principais oceanos, das águas polares às tropicais, sua alimentação consiste de pequenos cardumes de peixes, lulas e crustáceos. Assim como todas as outras grandes baleias, a baleia comum foi caçada em larga escala durante o século XX e está listada entre as espécimes ameaçadas de extinção. E agora, chegando no final, no número 2 temos a baleia azul, a maior baleia da Terra. Essas criaturas incríveis podem crescer até 30 metros de comprimento e pesar incríveis 180 toneladas. Com uma pele lindamente tonalizada em azul, elas percorreram todos os oceanos, navegando a uma tranquila velocidade de 49 km por hora. Com uma dieta focada apenas em krill, elas podem consumir até 50 milhões desses pequenos camarões por dia. As baleias azuis eram absurdamente encontradas em quase todos os oceanos até o início do século XX. Durante mais de um século, foram intensamente caçadas e sendo levadas à beira da extinção. Somente em 1996, medidas de proteção foram implementadas pela comunidade internacional para a preservação da espécie. Finalmente, o espetáculo no número 1, a água-viva cabeluda. A água-viva cabeluda, também referida como água-viva juba de leão, é uma gigantesca espécie com um diâmetro que pode alcançar 2 metros de comprimento, e seus tentáculos chegam a impressionantes 37 metros, equivalente a um prédio de 3 andares. Essa água-viva é uma espécie adaptada a ambientes gelados, sendo normalmente encontrada no Atlântico Norte e no Ártico. Elas caçam peixes pequenos, plânctons e outras águas-vivas menores. Além disso, serve de presa para diversos animais, como a tartaruga de couro, o peixe-lua, alguns pássaros marinhos e até mesmo anêmonas. O apelido juba de leão se deve à grande quantidade de tentáculos agrupados que essas águas-vivas possuem, podendo chegar a mais de 1.000 tentáculos. Devido a essas características, o contato com os seres humanos pode ser perigoso e até fatal, considerando a capacidade dos tentáculos de liberar o ferrão de uma só vez, intensificando o efeito do veneno no corpo humano. Se você curtiu essa jornada incrível nas profundezas, não se esqueça de clicar no botão de curtir e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Até a próxima!